A gente começa esse bloco falando de saúde porque cada vez mais digitação faz parte da nossa vida. Está presente no nosso dia a dia, né? No computador, seja no tablet também, no celular, enfim. A gente trabalha o tempo inteiro, se comunica e usa, portanto, mais essas teclas. Mas essa atividade pode causar uma lesão por esforço repetitivo, doença conhecida como LER. Na verdade, não é exatamente uma doença. LER é um grupo de doenças que envolve essa lesão, Jéssica. Pois é, e quem costuma digitar o tempo todo, no trabalho, em casa também, tem que ficar atento aos primeiros sintomas da LER e procurar logo um tratamento. E alguns pacientes precisam até de cirurgia. Foi o que aconteceu com uma secretária daqui de Salvador. Acompanhe. Nair é secretária e passa boa parte do dia assim, em frente ao computador, mandando e-mails, fazendo relatórios. Às vezes resolve as coisas pelo celular também. Eu digito muito, escrevo também bastante. Durante, vamos dizer assim, o dia todo, às vezes ainda tem um serviço em casa que eu faço, porque além de ser secretária, eu sou sócia de uma empresa com meu filho. Mas há 5 anos, esse uso excessivo das mãos durante o dia começou a trazer problemas à noite. Comecei a acordar à noite com muita dormência e com a mão formigando. Acordava, não conseguia dormir. Várias vezes durante a noite isso acontecia. Ela logo procurou um especialista e recebeu o diagnóstico. Estava com LER, lesão por esforço repetitivo. Como o nome diz, passar muitas horas repetindo o mesmo movimento. No caso de Nair, digitando no computador, acabou desenvolvendo a lesão. E ela se encaixa no grupo que mais sofre com a doença. Mulher, entre 40 e 60 anos. Para tentar se livrar dos incômodos, Nair fez uma aplicação de corticoides chamada de infiltração. Mas cerca de 4 meses depois, o problema voltou e ela decidiu fazer uma cirurgia. Não sinto mais nada. Eu digo ao médico que eu parece que eu nem tenho mão mais. Porque eu não sinto, não me incomoda. Faço tudo. Mas como assim? Foi diagnosticado logo e eu procurei logo o médico, né, em tempo, eu não sofri tanto. Pois é, certo? Ela procurou logo o especialista para se tratar e dona Nair teve um tipo específico de LER, que é a síndrome do túnel do carpo, que afeta 20 mil baianos. Mas afinal, que síndrome é essa? É o que a gente vai saber agora, né? Exatamente, com o nosso convidado, ortopedista, doutor Enilton Machado. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Doutor Matos. Doutor Matos, eu falei Machado, mas é Matos, muito bem. Obrigado, Bom dia, doutor. Ricardo. Corrigido o Bom dia, nosso... Jéssica. Bom, eu gostaria de começar repercutindo com o senhor. Nós vimos o caso de dona Nair na reportagem, não é mesmo? E vimos também que em quase 90% dos casos são as mulheres as vítimas mais comuns, mais prevalentes, como vocês falam, os médicos falam. Por quê, doutor? Veja só, Ricardo, essa faixa etária, como foi colocado na reportagem, entre 40 e 60 anos, é a faixa etária mais comumente acometida, né? Então, mulheres nessa faixa etária têm uma característica interessante que é a menopausa, o climatério. E durante a menopausa existe uma diminuição de hormônios, né? O estrógeno é um hormônio protetor do aparelho músculo-esquelético. Então, essa diminuição de hormônio parece estar relacionada ao aparecimento e essa frequência maior em mulheres realmente, da síndrome do túnel do carpo especificamente, né? E é uma reposição hormonal, a pessoa que passa pela menopausa, mas que faz um acompanhamento, pode evitar ter um problema desse, doutor? Já que o senhor disse que tem uma questão relacionada a isso, a menopausa? Não, Jéssica. Na realidade, essa diminuição hormonal faz parte do ciclo evolutivo da mulher. Não significa necessariamente que ela tenha que fazer uma reposição hormonal. Então, muitos autores relacionam essa diminuição hormonal ao aparecimento da síndrome. Mas existem outros fatores de risco associados, muitas vezes a diabetes, doenças relacionadas à tireoide, outras doenças de base que podem estar relacionadas também. E, inclusive, também o uso excessivo, né, em atividades laborativas que exijam um uso intenso das mãos, podem também estar relacionados ao aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Quando a gente fala em LER, a gente fala num conjunto de lesões. A síndrome do túnel do carpo está neste conjunto, não é isso? Exatamente. Nós temos um túnel no nosso punho, doutor, é isso? É assim que se explicaria? Exatamente, Ricardo. A nomenclatura é bem característica, né? Nessa região do punho, sim, a gente tem os ossos que formam o assoalho, o chão, e em cima um ligamento, certo? Esses ossos embaixo, com esse ligamento em cima, formam um túnel por onde passam tendões e nervos. E o nervo mediano é o nervo que vai estar cometido nessa patologia, nessa doença. De maneira simplificada, eu costumo dizer o seguinte, é como se a gente tivesse um túnel onde passam normalmente 10 carros. E com essa síndrome, começam a passar 20 carros. O que acontece com quem está lá dentro? Começa a ficar mais apertadinho, né? Então, o nervo é a primeira estrutura a sofrer. E o paciente vai começar a cursar justamente com o que a paciente relatou na reportagem.
O principal sintoma é parestesia noturna, que é dormência nas mãos à noite. O paciente acorda com a mão formigando e doendo, né? Esse é o principal sintoma. E perda de firmeza no trabalho, começa a sentir dificuldade para a execução de atividades finas. Então, tem uma série de sintomas que podem estar relacionados à síndrome do túnel do carpo. E como é que o paciente, doutora Newton, faz para diferenciar se é um problema que vai passar ou se realmente pode ser uma síndrome algo mais grave? A partir de quanto tempo sentindo essa dor ele já pode alertar que tem alguma coisa errada aí? Olha, se o paciente já começa a acordar à noite com esse sintoma de formigamento nas mãos e começa a ter dor, significa que tem algo errado. Então, a gente já recomenda que procure um especialista em cirurgia da mão para justamente executar testes específicos para o diagnóstico. Não só a síndrome do túnel do carpo provoca dormência, existem outras doenças também que estão relacionadas ao aparecimento de parestesia, de dormência nas mãos. Então, desde hérnia de disco, compressões do desfiladeiro torácico, enfim, tem outras patologias, outras doenças que podem ter esses sintomas, né? Voltando à reportagem, nós vimos também no caso da dona Nair que ela fez sessões de infiltração de corticoide, mas 4 meses depois as dores voltaram. Que sessões são essas, doutor? Como é que essas infiltrações são feitas nesse túnel, digamos assim? Bem, a síndrome do túnel do carpo, ela pode ter o tratamento conservador ou o tratamento cirúrgico. Vai depender muito do estágio da doença. Nas fases iniciais, a patologia normalmente é dividida em 3 estágios: leve, moderada ou avançada. Nas fases iniciais, leve e moderada, vários trabalhos, a literatura médica traz que a infiltração de corticoide oferece bons resultados com alívio dos sintomas. E muitas vezes o paciente melhora realmente. Em mais ou menos 50% dos casos, o paciente tem uma melhora temporária e depois acaba recidivando, os sintomas acabam voltando. Nesses pacientes que permanecem com a sintomatologia por mais de 6 meses, ou que não tem melhora com a infiltração, aí estaria indicado o tratamento cirúrgico. Essa infiltração seria a aplicação do corticoide, que é um medicamento, através de injeção, é isso? Exatamente. É uma injeção de pequenas doses de corticoide. A gente tem que verificar se o paciente não tem contraindicação, diretamente no túnel do carpo. Então, a gente injeta o corticoide, ele é um anti-inflamatório. O que é que ele faz? Diminui a inflamação dentro daquele túnel, consequentemente melhorando os sintomas. Agora, doutor, uma pessoa que já sabe que é submetida a um tipo de trabalho desgastante, muito tempo no computador, uma pessoa que trabalha no banco ou que trabalha no escritório, uma secretária executiva, por exemplo, tem algo que possa fazer para evitar que chegue a esse ponto? Rodar o punho, dar uma paradinha, alongar um pouco durante o trabalho? Isso, bem, Jéssica, existem, já descrito nos livros textos clássicos, diversos exercícios para prevenção ou para melhora dos sintomas, né? Posso dar 3 exemplos simples e rápidos que a gente pode utilizar na prática diária. A gente sabe que a cada hora de digitação, o indivíduo deve dar um intervalo de pelo menos 20 minutos. E os exercícios visam justamente o alongamento dos tendões e o deslizamento do nervo. Então, exercícios como, por exemplo, simplesmente você esticar os tendões, né, estendendo o punho nessa posição aqui, né, pegar o polegar com a mão oposta, girando, né, isso aqui você aumenta o espaço do túnel, certo? Você vai fazer repetições, 3 repetições desses exercícios aqui, por cada 30 segundos mais ou menos, certo? Como se fosse espreguiçar também. Então, são exercícios que ajudam no alongamento do tendão e no aumento do espaço dentro do túnel do carpo, né? Aumentando o volume, né? No caso do espaçamento entre esses ossos. São exercícios simples, existem diversos outros. Se a gente entrar na internet, consegue ter acesso a esses aí. Tem diversos livros de fisioterapia também que ensinam como executar. Mas o importante é justamente a questão da jornada de trabalho, não forçar excessivamente, e a questão postural, isso é importantíssimo. A postura é fundamental. Isso. Respeitar sempre o limite do corpo, né, Exatamente, doutor? o corpo dá sinais, né? Doutor Enilton Matos, ortopedista, recebemos hoje aqui no estúdio para falar sobre a síndrome do túnel do carpo e as lesões por esforço repetitivo também. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Gostaria só de fazer uma divulgação do nosso evento que acontece hoje, o 3º Simpósio de Ortopedia do Hospital Português, cujo tema é a saúde do idoso. Nós estaremos arrecadando fraldas geriátricas e vai ser um evento bem interessante. Tá bom, obrigado então mais uma vez, tenha um bom dia, tá? Obrigada, doutor.